Este é um podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Escute agora a saudação do dia 30 de novembro de 2023. Boa noite, família messiânica. Sejam todos bem-vindos ao culto vesperal da sede central da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Espero que tenha sido um dia bastante proveitoso para cada um dos senhores. Também não podemos deixar de cumprimentar aos aniversariantes do dia de hoje. Felicidades, alegrias, grandes realizações nessa nova etapa de vida que hoje estão iniciando. Parabéns. Ouvimos agora o ensinamento, a terceira e última parte do ensinamento, o valor do ser humano está no senso de justiça e retidão. É um ensinamento assim que Messama conta muito das experiências dele que ele viveu. Ele, desde jovem, foi uma pessoa, um homem assim, muito correto, muito justo, muito honesto. E ele passou muitas dificuldades, muitos embaraços, porque, na verdade, a pessoa, quando é muito certinha, até incomoda os outros. Foge do padrão. Os outros não admitem que aquela pessoa seja tão honesta, tão certa. Ainda mais no ramo comercial que ele iniciou a vida profissional, no ramo do comércio, sempre tem as falcatruas, o jeitinho. E Messama, ele tinha aquela postura, ele não arredava pé, ele não saía daquela linha que ele traçou para ele. Então, não sei se lembram, ontem, no texto de ontem, Messama fala que ele tinha um comércio de miudezas. E ele criou um produto que teve uma grande aceitação no mercado. E ele fez um contrato com a rede de lojas Mitsukoshi, muito famosa no Japão. E ele ofereceu nesse contrato para a Mitsukoshi a exclusividade, 2 exclusividades. Só que a Associação de Varejistas de Tóquio queria uma dessas exclusividades. Ou seja, passar a perna na Mitsukoshi, mas Messama foi irredutível. Ele tinha feito um compromisso com a Mitsukoshi. E eles ficaram insistindo, tanto que eles fizeram um boicote a Messama. Todas as lojas de miudezas de Tóquio. Então foi uma luta de 2 anos. Messama teve uma considerável perda financeira, mas ele não mudava a posição dele. Até que depois de 2 anos, essa associação então fez um acordo com Messama. Agora é interessante que já na parte de hoje, Messama se refere a antes de fazer esse contrato com a Mitsukoshi, porque a própria Mitsukoshi também quis fazer uma falcatrua com Messama. Porque o contrato, Messama viu que tinham condições injustas. E ele não aceitou. O próprio encarregado de operação da Mitsukoshi, ele disse para Messama que ele nunca viu isso, porque Messama era a primeira pessoa que enfrentava a Mitsukoshi. Todos os fornecedores sempre cediam, porque é uma potência. Quem é que vai encarar essa potência? E Messama foi a primeira pessoa que firmou a posição, até que a Mitsukoshi reconheceu o erro e entraram em acordo. Mas é interessante, ele teve esse problema com a Mitsukoshi antes de fazer o contrato, mas defendeu o seu ponto de vista, e depois que fez o contrato também, essa associação de varejistas queria passar a perna na Mitsukoshi. Aí Messama, ele também foi irredutível. Muito interessante. Mas foram muitos contratempos que Messama passou na vida. E depois, então, que ele tornou-se religioso, fundou a Igreja Messiânica, continuaram as dificuldades, porque naquela época, antes da Segunda Guerra Mundial, era um regime militarista. Então, Messama fala que apenas pela religião ser nova, já sofria pressão e perseguição. Então, muitos fatos aconteceram para dissuadir Messama do intento que ele estava almejando. Mas Messama manteve-se firme, superando todos os obstáculos. E ele nos orienta que não devemos nos apartar da prática do bem, porque o bem ele pode ter um prejuízo, uma derrota
momentânea, mas no final, sempre ele vence. Então nós devemos ter essa firmeza de caráter, de retidão nas nossas ações. Definir o que é certo e errado e traçar e percorrer o caminho da justiça e retidão. E ele fala uma frase muito bonita no final, que ele diz assim, que Deus sempre estará do lado dos justos e corretos. Deus sempre estará do lado dos justos e dos corretos. Não é bonito? Também ouvimos a experiência de fé do Lucas Rafael Gomes de Lima, do Jorei Center Registro, da Igreja São Vicente, São Paulo. Tudo bem, Lucas? Obrigado pela experiência que você relatou. Muito boa a sua experiência. Ele é novinho, 28 anos, bem novo. Tem 3 anos ele é membro. Ele foi encaminhado pela sua namorada, Daniele. Oi, Daniele. Um abraço para você também, Daniele. Então, o Lucas, ele é formado em educação física, mas ele não trabalhava na área de formação dele. Ele trabalhava num centro de distribuição de itens de perfumaria. Só que assim, o contrato era temporário. Eles faziam um contrato de 6 meses. Acabava o contrato, ele era desligado e depois esse centro de distribuição chamava novamente para um novo contrato. Então, nesse período, sem contratação, ele não recebia nada, ficava sem remuneração e sofria. Era uma vida assim bem instável. Mas, por outro lado, ele fazia as dedicações às terças-feiras no Jorei Center, fazia locução, fazia o culto vesperal, ministrava Jorei, e também ele fazia as transmissões dos cultos mensais online e também da oração da grande construção do Paraíso no Lar. Ele tinha uma dedicação firme lá no Jorei Center Registro. E até que, em dezembro de 2021, já há algum tempo ele estava assim, sem contrato. E esse centro não chamava ele para fazer um novo contrato. Ele começou a ficar preocupado. Estava muito tempo sem trabalho. E a ministra, responsável na época do Jorei Center, a ministra Marli, disse, Marli, um abraço para a senhora. Ela convidou o Lucas e a Daniele para irem participar do culto mensal de Ano Novo da Igreja São Vicente. Então eles foram participar em janeiro de 2022 do culto, chegaram cedo, ministraram o Jorei. E nesse dia, a firma, a empresa, ligou para o Lucas convidando para fazer um novo contrato. Ele ficou muito feliz, porque estava esperando essa ligação fazia tempo. Nesse mesmo mês de janeiro de 2022, ele dedicou no culto, na oração da grande construção, no Jorei Center. E depois do culto, ele participou, arrumou a igreja, e quando estava fechando a igreja, então ele recebeu uma mensagem dessa empresa propondo a ele a efetivação dele, não ser apenas um contrato curto, de curto período de tempo, mas efetivar. Puxa, uma grande graça que ele recebeu. Ele também ficou muito feliz. Mas, no fundo, seu desejo era trabalhar na área que ele se formou, educação física. Em dezembro desse ano, então, ele pediu demissão e hoje ele está trabalhando na rede estadual de ensino, como professor de educação física. Ele fala que o salário dele é 2 vezes maior do que o salário anterior. Uma grande graça que ele recebeu, ele e a Daniele. Também agora, esse ano, em abril, ele e a Daniele, juntos, participaram do aprimoramento de 3 dias no solo sagrado. E ele ficou, assim, muito feliz, recompensado pela participação. Por quê? Porque ele encontrou missionários do Brasil inteiro, ouviu muitas experiências, os ministros deram boas aulas, que enriqueceu muito o conteúdo dele sobre os ensinamentos de Mestre Sama. Ele está muito feliz, dedicando bastante, ele e a Daniele. A gente fica muito feliz de poder ouvir a sua experiência, Lucas. Continue sempre assim, tá? Grande abraço para você, para a Daniele, para a ministra Marli também.
todos aí do Jorei Center Registro e da Igreja São Vicente. E também todos que estão aqui participando junto conosco do culto vesperal, tenham uma noite bastante agradável e que amanhã todos nós possamos despertar com energia redobrada. Muito obrigado, a todos uma boa noite.